Olá, viajantes, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Hoje a gente vai relembrar como era voar com a Alitalia, essa tradicionalíssima companhia aérea italiana que encerrou suas operações no último dia 14 de outubro. Vamos lá? A Alitalia era uma das empresas aéreas mais tradicionais do mundo. Voou durante 74 anos até encerrar suas operações devido a uma série de crises financeiras no último dia 14 de outubro. No lugar dela entra a ITA. Não confundam com a nossa ITA, a Itapemirim. Entra a Itália Transporto Aéreo ou Itália Transportes Aéreos, a sucessora da Alitalia, que inclusive tem planos de voar na rota de Roma para São Paulo a partir de março do ano que vem. Nesse vídeo eu mostro para vocês como era voar com a Alitalia em seus últimos anos de vida. Mais ou menos de 2017 a 2018 eu fiz 8 voos com a Alitalia, todos na rota de São Paulo para Roma e algumas rotas europeias. Sempre vou na classe econômica e em uma ocasião na classe Premium Economy, mas hoje o foco é mostrar como era voar com a Alitalia na classe econômica. Na época em que eu fiz esses voos com a Alitalia, eu ainda não tinha o canal do YouTube, só o blog. Portanto, eu não tinha preocupação de gravar muitos vídeos das viagens. Para ilustrar esse vídeo de hoje, eu vou usar as fotos que eu fazia na época, que são as mesmas fotos que eu usei nos posts de Flight Report publicados lá no Voo na Janela. Se você tiver curiosidade de ler esses Flight Reports, os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. A Alitalia voava direto de Roma para São Paulo e Rio, chegando a operar 2 voos diários na rota para São Paulo, e esses voos sempre saíam cheios. E uma das razões era que a Alitalia sempre fazia boas promoções no trecho. Outra razão é que era barato emitir também com milhas. Eu cheguei a emitir várias vezes passagem do Brasil para a Europa com 80 mil milhas e de volta pelo Smiles. Certamente isso vai deixar saudades na Alitalia, os bons preços que eles faziam. Mas será que voar com a Alitalia era realmente bom? Vocês vão descobrir já nesse vídeo como era voar com a Alitalia. Na rota de São Paulo, a companhia costumava escalar o Boeing 777-200. Já para o Rio de Janeiro, quem ia eram os Airbus. Olha o avião passando. Ó. A gente sabe que idade de avião não quer dizer muito, desde que ele esteja dentro do seu prazo de vida útil e com a manutenção em dia. Mas os 777 da Alitalia eram muito antigos. Eles tinham cerca de 20 anos de operação. E há mais de 10 anos eles não eram atualizados, o interior dele era muito ultrapassado, especialmente na classe econômica. Portanto, era muito comum a gente encontrar poltronas quebradas, poltronas com tecido muito gasto ou rasgado, encosto de cabeça quebrado, mesinha de refeições quebrada, sistema de entretenimento sem funcionar. Além do que, as poltronas costumavam ter uma caixa metálica enorme entre elas, que impossibilitava a gente de esticar as pernas. Ok, várias aeronaves têm essas caixas metálicas sim, faz parte do sistema de entretenimento do avião. Só que na Alitalia elas eram muito grandes. Quem sentava na janela dificilmente ia conseguir esticar as pernas. Vamos falar um pouquinho do 777, que foi a aeronave que eu mais voei.
O sistema de entretenimento deles era o mesmo desde quando as aeronaves foram entregues para a Alitalia, ou seja, tinha quase 20 anos de uso. Mesmo com a aeronave sendo retrofitada lá por volta de 2010, o entretenimento foi mantido, o conjunto do entretenimento foi mantido. E eram telas pequenas, muito pequenas, a imagem era ruim, era chuviscado, a interface era péssima, a navegação era horrível. Sério, quando a gente ligava a telinha da Alitalia, parecia que a gente estava assistindo TV lá nos anos 80, cheio de chuviscos, difícil mesmo de ver a imagem. E mesmo as cabines premium, lá na Premium Economy ou na Business, era o mesmo sistema antigo. Então isso era um ponto muito negativo da Alitalia, que deixava muito a desejar. Às vezes, num voo de 12 horas, assistir um filme ou dois ajuda muito a passar o tempo. Na Alitalia, isso praticamente não era uma opção. Eu também nem preciso dizer que não tinha portas USBs, tomadas elétricas e tampouco Wi-Fi a bordo, né, gente? Voar no 777 da Alitalia era como se a gente realmente fizesse uma viagem no tempo. Se você quisesse ter uma experiência de como era voar lá no final dos anos 90, certamente voando no 777 da Alitalia você teria essa sensação. Já quem embarcava no Rio, a história era completamente diferente. Para o Rio, a empresa costumava escalar os Airbus A330-200, aeronaves menores, porém bem mais novas. As poltronas eram mais novas, mais espaçosas, o sistema de entretenimento era mais novo também, as telas eram touchscreen e tinha até porta USB, um luxo em se tratando de Alitalia. Eventualmente, a empresa mandava os 330 para São Paulo. Inclusive, eu tive a oportunidade de ir para Roma uma vez no 330. Foi uma experiência completamente diferente daquela de voar no 777 antigo. Falando um pouco sobre o serviço de bordo da Alitalia, a gente imagina que voando numa companhia aérea italiana a gente vai comer muito bem, não é verdade? Nem tanto. Quando o catering era feito no Brasil, a comida era muito ruim. Sempre aquelas opções, pasta ou chicken, e o frango era sempre um frango duro, sem gosto, e a massa também era dura e borrachuda. A comida da Itália era muito ruim. Sabe aquele frango com gosto de isopor? É mais ou menos isso. Já quando o catering era feito na Itália, a história mudava bastante. A comida era mais saborosa, era mais bem feita. Até porque eu acho que eles não deixariam tanto assim a desejar com o catering feito lá na Itália, né? Inclusive voando na Premium Economy deles, uma das opções era lasanha. E, gente, foi uma das melhores lasanhas que eu já comi em avião na minha vida. Era muito gostosa, só que quando a gente embarcava no Brasil, o catering era sempre ruim, a gente sempre comia muito mal. Um ponto positivo era que a tripulação sempre deixava lá atrás na galley umas caixas com sanduíche, salgadinho, sucos, refrigerante, água, para que os passageiros pudessem servir à vontade. Não é que a gente passava fome a bordo da Alitalia, longe disso. Era que a comida era ruim mesmo. Agora, o que dizer sobre a tripulação da Alitalia? Gente, eu acho que eles desenvolviam um ódio natural pelos passageiros. Não sei se só com os brasileiros era assim ou se com todo mundo era assim também. Mas sempre eram grossos, sem educação, sem simpatia alguma, tratava todo mundo mal, era horrível, o atendimento da Alitalia era muito ruim. Agora, não sei também se eles tratavam a gente assim por conta da situação financeira da empresa, que já era muito ruim. Existia na época até boatos de que eles estavam com salários atrasados. Então, assim, se você está trabalhando sem receber, é muito difícil você ser tão simpático com todo mundo, né? Mas o atendimento da Alitalia realmente era muito ruim. Voar com a Alitalia nem sempre é uma experiência boa. Na maioria das vezes não era uma experiência boa, pelo menos nos últimos anos da empresa, tá? Os atrasos eram constantes, sempre aconteciam cancelamentos. Uma vez estávamos todos embarcados em Roma para decolar para São Paulo, a aeronave já estava quase na pista quando um dos motores falhou. Tivemos que voltar para o terminal, desembarcamos, ficamos 8 horas em solo, sem nenhuma explicação da empresa, sem nenhuma previsão de quando decolaríamos de novo, sem nenhum suporte. Isso foi muito ruim, um ponto muito negativo da Alitalia era esse. O lado positivo é que eu cheguei a pagar R$ 1.800 na viagem de ida e volta do Brasil para a Europa com mala despachada, ou 80 mil milhas quando eu fui para a Rússia, por conta da Copa do Mundo da Rússia, 80 mil milhas ida e volta. Então voar com eles era realmente muito barato. Só que a gente tinha que estar preparado para todos esses problemas que a gente poderia ter. Desde um atraso, um cancelamento, aeronave velha, serviço de bordo ruim e atendimento péssimo. Eu não sei se quando a Alitalia era uma companhia aérea sadia, lá nos anos 80, se o serviço deles era bom.
porque pelo menos voando nos últimos anos com a Alitalia, o serviço era muito ruim. Então fica aqui o registro de como era voar com a Alitalia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like aqui embaixo. Siga o Voo na Janela caso vocês ainda não sigam e até o próximo vídeo.